Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos mais um dia, meditar na Santa Palavra de Deus. E a mensagem de hoje é: o sermão profético continua. A parábola das 10 virgens, que se encontra no livro de Mateus, dos capítulos 1 até ao 13, que diz o seguinte: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, então aqui a gente vê nessa mensagem aqui, que há uma grande exortação do Senhor, ao crente, à vigilância, A vigilância, ela é quase tudo, nas nossas vidas, para que nós não caiamos, em nenhuma tentação, de hipótese alguma, não sejamos surpreendidos, de hipótese alguma, em nada que possa sobrevir a nós, Então, a vigilância é realmente algo extraordinário, é extremamente necessário, que nós tenhamos, em tudo que façamos, tenhamos vigilância, tá certo, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, E aqui, irmãos, nós temos aqui uma explanação boa sobre a vigilância, sobre a prudência e sobre o azeite, São 3 coisas assim fundamentais na vida de um homem, para que ele realmente não caia em nenhuma emboscada, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mateus 25, verso 1, a parábola das 10 virgens. Esta parábola ressalta o fato de que todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado, Ou seja, por que desconhecido e inesperado? Porque como a igreja de Cristo ainda não foi arrebatada, então a maior esperança do crente fiel e verdadeiro, é o arrebatamento, é ser arrebatado, A maior esperança é não provar a morte aqui na terra, É não provar a morte, não ter funeral, não ter carros fúnebres, não ter nada disso, É pura e simplesmente estar assim trabalhando, vivendo com saúde, feliz, alegre, contente, e de repente as trombetas tocam e nós subimos voando sem ter asa, Que coisa tremenda, Voando como nas asas do vento, mas conduzido pelos anjos do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, de modo que, irmãos,
Essa é a maior esperança do crente, né? É o arrebatamento, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Esta parábola ressalta o fato de que todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. Devem perseverar na fé, para que, uma vez chegados o dia e a hora, sejam levados pelo Senhor na sua volta, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estar em comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar significa ser lançado e estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar. Significa ser lançado fora da sua presença. Ou seja, precisamos estar constantemente em comunhão com Cristo. Não podemos, de hipótese alguma, deixar que seja interrompido. Não pode haver distração alguma. Temos que estar em perfeita comunhão com Cristo 24 horas por dia. Né? É necessário, né? A vigilância, a prudência, né? A fé, né? A santificação. É fundamental estarmos preparados, esperando que nosso Senhor pode chegar a qualquer momento, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino, né? O que faz diferença entre o nécio e o sábio é aquele louco não reconhecer que o Senhor, ao voltar, né, ver, nota João 14, 3, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que faz diferença entre o nécio e o sábio é aquele louco não reconhecer que o Senhor, ao voltar, né, ver, né? João, capítulo 14, versículo 3, nota: ao voltar virá num tempo em que ele não é aguardado. Essa é a diferença, né, entre o servo sábio, prudente, e o servo nécio e louco, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? É estar aguardando precedindo os sinais visíveis específicos, né? O que faz diferença entre o nécio e o sábio é aquele louco não reconhecer que o Senhor ao voltar, né, virá num tempo em que não é aguardado, né, nem precedido de sinais visíveis específicos. Ou seja, por quê, irmãos? Porque a vinda de Cristo para o arrebatamento, para arrebatar a sua igreja, né, ele virá num dia e hora que ninguém sabe, né? Virá num momento inesperado. Pode ser daqui 5 minutos, né? Pode ser daqui 1 hora, pode ser nesta noite, pode ser amanhã, né? Nós não sabemos, né? Então, por esse motivo, precisamos estar apercebidos e preparados o tempo todo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então a diferença entre o servo prudente e fiel é isto, é a vigilância, né? E entre o nécio e o louco é estar despreparado, porque ele não está nem aí, né? Ele não está nem aí. Ele é crente, mas não está nem um pouco preocupado com a salvação da sua alma para o reino de glória no dia da vinda do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cristo mostra aqui em Lucas 18:8, capítulo 18, versículo 8, que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da sua volta. É triste e lamentável saber disso, irmãos. Jesus afirma isso aqui na sua afirmação nessa palavra, né? Cristo mostra aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 8, que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da sua volta. Versos 8 e 13. Cristo deixa, pois, claro que ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda, né? Se fosse assim, quando as 5 virgens loucas bateu na porta para poder entrar, né? Ele esperaria, né? Ele mandava as 5 prudentes entrar, largava a porta aberta e ficava esperando, né? Para a hora que as 5 prudentes entrassem, aí fecharia a porta, né? Mas não, é o contrário, né? Aconteceu. Cristo deixa, pois, claro que ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda,
né? Ou seja, tem que se preparar hoje e permanecer preparadas. Temos que nos prepararmos hoje e permanecermos preparados, né? Não tem esse negócio de espera um pouquinho que eu já estou chegando, não. Você tem que estar no ponto, no momento, na hora e no momento exato. É como pegar um ônibus, ou pegar, ou tomar, ou embarcar num ônibus, né? No ponto que você precisa, né? O ônibus passa na linha, todo mundo está sabendo que ele vai passar ali, né? Agora, se você estiver ali no ponto na hora que ele passar, você dá com a mão, ele para e te leva. Mas se você não estiver, se você estiver afastado 5 metros para baixo e o motorista não olhar para o seu lado, não ver que você está chegando, né, você vai ficar. Né? Assim será a vinda de Cristo. Você tem que estar no local, no dia, a tempo e a hora. Ou seja, esteja você onde estiver, mas esteja preparado de corpo, alma e espírito, em perfeita santificação e comunhão com Cristo, para que você possa subir naquele momento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cristo mostra aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 18, capítulo 18, versículo 8, que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da sua volta. Versos 8 a 13. Cristo deixa, pois, claro que ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Note-se que todas as 10 virgens, tanto as prudentes como as loucas, foram surpreendidas ao ouvir o noivo. Versos 5 ao 7. Isto indica que a parábola das 10 virgens refere-se aos crentes vivos antes da tribulação, e não aqueles durante a tribulação, os quais terão sinais específicos precedido da volta de Cristo no final da tribulação. Ou seja, o arrebatamento, o Senhor virá numa hora que não sabemos e nem esperamos. Este é o arrebatamento. Né? A vinda de Cristo será exatamente nesse sentido, né? Agora, os crentes da tribulação é aqueles que não subirem no arrebatamento. Aqueles crentes que ficaram despercebidos ou desapercebidos, que não subiram no arrebatamento, eles ficarão aqui, vão passar por uma grande tribulação e depois Cristo voltará novamente para levar esses crentes que ficaram para trás, né? Vão voltar para levá-los, né? Esses já vão ser avisados, vai ter que lutar, vai ser pesado na balança as obras de todos, né? Para poder ver quem é colocado do lado direito de Cristo e quem é colocado à esquerda para ser lançado nas trevas exteriores. Né? Então, de modo que para o crente salvo no arrebatamento não tem julgamento, mas para os outros terá, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Cristo mostra aqui em Lucas capítulo 18, versículo 8, que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da sua vinda, da sua volta, né? Versos 8 e 13, Cristo deixa, pois, claro que ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas na sua vinda. Note-se que todas as 10 virgens, tanto as prudentes como as loucas, foram surpreendidas ao ouvir o noivo, né? Versos 5 a 7. Isto indica que a parábola das 10 virgens refere-se aos crentes vivos antes da tribulação, e não aqueles durante a tribulação, os quais terão sinais específicos precedendo a volta de Cristo no final da tribulação. Ver estudo, a grande tribulação, página 1438, né? O azeite, irmãos, o azeite da lamparina, né? O azeite das lâmpadas das virgens prudentes e loucas, né? O azeite é o seguinte: Jesus, numa série de ilustrações, ressalta a necessidade de fidelidade e vigilância do crente até que ele volte, né? A parábola das 10 virgens destaca a urgente necessidade disso, pelo fato de Cristo vir numa data imprevisível. Na vossa paciência, disse Jesus, possuí a vossa alma.
né? Ou seja, né, naquela espera pacífica, né? Eu vou esperar até o meu Senhor voltar. Ele está aqui e ele volta, né? É coisa impressionante, é como uma comparação, digamos assim, né? Você sai numa estrada para ir para uma caminhada, sai do seu sítio, da sua chácara, da sua fazenda, e você vai embarcar, né, numa condução para ir para a cidade. E você não percebe que um animalzinho seu de estimação da sua casa te acompanhou até o ponto, né? Ou seja, um cachorrinho te acompanhou, né? E chegando no ponto, você vê que ele está lá, você toca, mas ele não volta. E não dá tempo de você voltar em casa para colocar ele em casa mais. Então você é obrigado a embarcá-lo e deixar ele ali, seja o que Deus quiser, digamos assim. Você foi de manhã, vai voltar só à tarde. E quando você chega à tarde, surpreendentemente, qual é a coisa que você vê ao apiar do ônibus? O seu cachorrinho ali parado esperando você voltar. Ou seja, ele tinha certeza que você foi, mas que você voltaria. Que você novamente, naquele lugar, você apiaria de novo do mesmo ônibus ou de um outro qualquer, de um outro carro qualquer, mas ele sabia que você voltava, né? E o crente tem que ter essa paciência, essa prudência, esta perseverança. O meu Senhor voltará e não tardará. Eu estarei esperando até que ele volte. Se ele voltar, né? Se ele voltar e eu estiver ainda vivo e com saúde, né? Eu subirei com ele no arrebatamento. Se eu não voltar, se eu for recolhido antes, com toda certeza eu ressuscitarei primeiro que esses daqui, porque assim diz a palavra de Deus, que os que morreram em Cristo e morreram primeiro, ressuscitarão também primeiro naquele dia, né? Então esta é a certeza que o crente tem que ter de esperar o Senhor Jesus, mas esperar preparado, não é esperar desapercebido, não. É esperar preparado. Meu Senhor pode chegar a qualquer momento. Esperei com paciência no Senhor, né? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, diz a palavra de Deus no Salmo 40, né? Versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então, de modo que nós temos que ter esta paciência, irmão. É a chamada paciência de Jó, né? Jó teve paciência, esperou e venceu, foi vitorioso de uma forma extraordinária. E assim nós também seremos da mesma forma, né? Se nós tivermos essa mesma prudência, a mesma paciência, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, numa série de ilustrações, ressalta a necessidade de fidelidade e vigilância do crente até que ele volte. A parábola das 10 virgens destaca a urgente necessidade disso, pelo fato de Cristo vir numa data imprevisível. Na vossa paciência, disse Jesus, possuí a vossa alma. Ver em Lucas, capítulo 21, versículo 19, nota. O azeite nesta parábola representa no crente a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade. Então, este é o azeite da lamparina, irmãos. Esse é o azeite da lâmpada, né? Como é que está a sua lamparina, meu irmão? Tem azeite? Como é que está a sua lamparina, minha irmã? Tem azeite? Ou a sua lâmpada? A sua vasilha de reserva está ali do lado preparadinha para não deixar a lamparina apagar, para manter a chama acesa, né? Deus está falando aqui, Jesus está falando essa palavra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? O azeite nesta parábola representa no crente a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Coisa linda, coisa maravilhosa, né, irmãos, né? Aleluia, Jesus. 5 outras parábolas contendo a lição da perseverança são, né? 5 outras parábolas contendo a lição da perseverança são: o semeador, a parábola do semeador, em Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. A parábola, o servo vigilante, Lucas, capítulo 12, versículos 35 até o 40. A parábola,
o mordomo fiel. Lucas, capítulo 12, versículos 42 ao 48. O construtor da torre. A parábola, o construtor da torre. Em Lucas, capítulo 14, versículos 28 ao 30. E a parábola, o sal degenerado. Lucas, capítulo 14, versículo 34 até ao 35. Então, de modo que, irmãos, precisamos ter azeite na nossa lamparina. Precisamos ter azeite na nossa lâmpada. Precisamos ter azeite na botija de reserva para poder abastecer a lamparina, caso o nosso Senhor tardar um pouquinho, demorar um pouquinho, para a gente poder continuar alimentando a lamparina, para não deixar a chama apagar. A lâmpada não pode estar apagada, irmãos. A lâmpada tem que estar acesa, irmãos. Tem que estar acesa e iluminando todo o ambiente que nós estivermos, irmãos. Então é necessário que nós tenhamos a fé, tenhamos a perseverança, tenhamos vigilância, tenhamos santidade o tempo todo e, mais importante, estarmos apercebidos, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode acontecer numa fração de segundo, se nós ficarmos desapercebidos e não percebermos a sua chegada e ele ir embora com a sua igreja e nós ficarmos. Então será triste demais, irmãos. Vamos manter a fé, a esperança e a confiança, como disse a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 13, né, no versículo 13 também, né? Agora só restam estas três: a fé, a esperança, né, e o amor fraternal, né, que a palavra de Deus ela trata ela dá um outro substantivo para essa palavra, né, mas é a fé, a esperança e o amor fraternal. Lá está escrito: agora só restam essas três: a fé, a esperança e a caridade, que é o amor fraternal. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?